Boa noite a todos. Vamos dar início, então, em mais um Evangelho da FEMEL. E começaremos hoje com uma leitura do livro Passos da Vida, a mensagem psicografada por Chico Xavier, pelo Espírito Onofre. Essa mensagem ela tem o mesmo título, tá, da leitura que será trabalhada hoje no Evangelho: O Mal e o Remédio. Ignorância, instrução e trabalho. Penúria, trabalho e assistência. Tristeza, consolação e trabalho. Angústia, trabalho e paciência. Tédio, abnegação e trabalho. Ofensa, trabalho e esquecimento. Calúnia, perdão e trabalho. Obstáculo, trabalho e diligência. Tentação, prece e trabalho. Discórdia, trabalho e paz. Abuso, corrigenda e trabalho. Fracasso, trabalho e confiança. Agressividade, gentileza e trabalho. Cansaço, trabalho e renovação. Perturbação, calma e trabalho. Desequilíbrio, trabalho e disciplina. Desânimo, otimismo e trabalho. Em toda dificuldade que se expresse como sendo o mal, o remédio será sempre a atitude certa com apoio no serviço. A terra é a nossa grande escola. O amor é o sol que sustenta e ilumina com a bênção da educação. Mas o grande ensino para a solução de todos os problemas será sempre trabalhar. Vamos então agora para a nossa prece. Convido a todos então a fechar os seus olhos. Mestre Jesus, Senhor das nossas vidas, neste momento que estamos unidos para mais um estudo do Teu Evangelho de luz, nós queremos te agradecer pelos ensinamentos que nos deixou e também por todo o amor com que nos envolve sempre. Mestre querido, te pedimos que permita a presença de nossos benfeitores espirituais para emanar sobre todos nós, sobre todos os nossos lares, os fluidos de luz, de amor, de harmonia. Que possamos, Senhor, compreender os teus ensinamentos e aplicá-los em nossas ações diárias. Que tenhamos mais amor em nossos corações, mais humildade, tolerância com aqueles que caminham conosco nessa jornada terrena. Que possamos, Senhor, sermos merecedores do teu amor. Esteja conosco hoje e sempre, que assim seja. Hoje a leitura será do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Quem fará a leitura será o nosso irmão Paulo. E depois o nosso querido irmão Wallner é que fará os comentários. Por favor, Paulo. Boa noite a todos. Pedindo desculpa que eu estou sem câmera, deu um problema de última hora e não deu tempo de arrumar. Mas o som está chegando bem, né? Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça,
porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mateus, versículos 5, 6 e 10. O mal e o remédio. Vossa terra é, por acaso, um lugar de alegrias, um paraíso de delícias? A voz do profeta não soa ainda aos vossos ouvidos? Não clamou ele que haveria choro e ranger de dentes para os que nascessem nesse vale de dores? Vós, que nele viestes viver, esperai, portanto, lágrimas ardentes e penas amargas. E quanto mais agudas e profundas forem as vossas dores, voltai os olhos ao céu e bendizei o Senhor, por vos ter querido provar. Ó homens, não reconhecereis o poder de vosso Senhor, senão quando ele curar as chagas de vosso corpo e encher os vossos dias de beatitude e de alegria? Não reconhecereis o seu amor, senão quando ele adornar vosso corpo com todas as glórias e lhe der o seu brilho e o seu alvor? Imitai aquele que vos foi dado para exemplo. Chegado ao último degrau da abjeção e da miséria, estendido sobre o monte nu, ele clamou a Deus: Senhor, conhecei todas as alegrias da opulência, e vós me reduzistes à mais profunda miséria. Graças, meu Deus, por teres querido provar o vosso servo. Até quando os vossos olhos só alcançarão os horizontes marcados pela morte? Quando, enfim, vossa alma quererá lançar-se além dos limites do túmulo? Mas ainda que tivesses de sofrer uma vida inteira, que seria isso ao lado da eternidade de glória reservada àquele que houver suportado a prova com fé, amor e resignação? Procurai, pois, a consolação para os vossos males no futuro que Deus vos prepara. E vós, os que mais sofreis, julgar-vos-eis os bem-aventurados da terra. Walder. Tá sem som, Valner. Boa noite a todos. Obrigado, Paulo, pela leitura. Só um lembretinho que eu gostaria de falar para vocês, a importância dessa reunião que a gente faz nesse estudo do Evangelho. É o momento que a gente consegue trazer perto de nós, num ambiente propício, a espiritualidade maior, aqueles nossos amigos espirituais que nos ajudam. É o momento que a espiritualidade consegue agir junto conosco, no auxílio aos irmãos desencarnados que precisam também estar ouvindo o Evangelho, e a gente cria esse ambiente propício dentro dos nossos lares. Então, é muito importante esse momento que a gente se reúne, independente, muitas vezes, do palestrante, de quem vai expor, ou do texto, mas só o ambiente da gente estar reunido aqui, permitindo que a espiritualidade possa estar chegando até nós, já é um motivo, assim, da gente não abandonar isso, da gente continuar forte e firme. É um instante que a gente permite até dos nossos entes queridos que já estão do lado de lá, poder vir matar a saudade, poder vir dar um abraço na gente. Então, eu gostaria que a gente continuasse com isso, com essa força, com essa fé, nesse estudo do Evangelho, que eu sinto que é muito importante para nós. Tá? E, referente ao texto, como eu disse, a gente vai trabalhar em cima de um informativo da Seara do Mestre, falando mais uma vez sobre as aflições, né? O sofrer, por que a gente sofre, e nesse texto, eles vêm falar o porquê da gente sofrer, o porquê dessas aflições, por que eu preciso encarnar, reencarnar nesse mundo de provas e expiações. Deus nos criou simples, ignorantes, a gente, para evoluir, para poder chegar a um estado feliz, a gente precisa passar pelas provas. E a nossa Terra é uma escola, onde a gente vem passar por provas, e como a gente tem o nosso livre-arbítrio, muitas vezes
a gente acaba usando mal esse livre-arbítrio e a gente acaba trazendo as expiações. Então, tem as provas para a gente aprender e tem as expiações para nos corrigir o rumo que a gente direcionou. Então, o texto diz assim: para nos auxiliar no processo evolutivo, Deus nos concede o livre-arbítrio, uma vez que, se o homem tem liberdade de pensar, tem também de agir. Então, podemos afirmar que o ser humano é o árbitro do seu destino e que cada escolha, independente das suas motivações ou justificativas, acionam a lei de causa e efeito em qualquer plano da vida que se situe, o físico ou o espiritual. O que ele está querendo dizer aqui? Você tem que evoluir, você tem que passar por provas, mas Deus não nos criou robozinho, não criou tudo planejado, ó, você vai ser assim, você vai ser assado. Não, ele nos deu livre-arbítrio. Ele quer que a gente evolua por nosso mérito. Então, nós não fomos criados robôs. Fomos criados simples e ignorantes, mas ele nos deu a liberdade. E essa liberdade a gente chama de livre-arbítrio. Só que, como eu disse, muitas vezes esse livre-arbítrio a gente acaba usando o mal e acaba atingindo o livre-arbítrio do outro. Enquanto você está no seu livre-arbítrio prejudicando muitas vezes só você vai passar por provas para você aprender como seguir esse livre-arbítrio. E por que ele colocou as leis? Existem as leis divinas, as leis de causa e ação e reação, lei de causa e efeito, para a gente poder direcionar, o livre-arbítrio. Só que muitas vezes, nessa tentativa da gente evoluir, a gente acaba passando por cima do outro. E aí, sim, a gente acaba cometendo faltas que vão ser pagas pela expiação. Um dos princípios da doutrina espírita é a reencarnação, entendida pelos orientadores espirituais como necessária à evolução humana. Então, como eu disse, a reencarnação é necessária para a gente passar pelas provas. E a reencarnação é necessária para a gente passar pelas expiações, pelas faltas cometidas junto aos outros, que estão a caminho junto conosco, que também têm seu livre-arbítrio, que também estão aprendendo. Então, a gente passa pelas provas e eles também estão passando pelas provas. Mas se a gente acaba prejudicando eles para a gente se dar bem nas nossas provas, a gente vai entrar no caminho da expiação. No livro Céu e Inferno, Allan Kardec tem uma frase: uma só existência corpórea é claramente insuficiente para que o espírito possa adquirir todo o bem que lhe falta e de desfazer todo o mal que traz em si. Então, numa existência corpórea só, a gente não vai conseguir atingir esse ponto evolutivo que Deus deseja e também não vai conseguir pagar todo o mal que a gente fez nesse caminho que a gente vem trilhando da nossa evolução. Então, por isso existe a reencarnação. O texto continua assim: o uso do livre-arbítrio são ações que provocam reações. Então, entra na lei de causa e efeito. Deus criou essas leis, como eu disse, para nos direcionar, para a gente poder ter o caminho a seguir. Porque se não tem as leis divinas que a gente diz, eu tenho o meu livre-arbítrio, eu acho que tem que ser feito assim, e vou fazer assim, e pronto, acabou. E o outro acha que vai fazer assim, porque ele também tem livre-arbítrio. Então, cada um vai querer puxar a sardinha para o seu lado. Não, meu livre-arbítrio diz que eu tenho que agir assim. O outro fala, mas o meu livre-arbítrio diz, peraí. Então, existem as leis divinas nos direcionando, para a gente conseguir esse caminho evolutivo, para a gente conseguir alcançar a nossa felicidade, as leis divinas estão aí para nos auxiliar. E uma delas é essa lei de ação e reação. Então, as boas escolhas produzem progresso evolutivo, enquanto as escolhas infelizes geram provações ou expiações que se configuram como mecanismos evolutivos. Então, tanto as provas quanto as expiações são mecanismos para a nossa evolução. Moduladores da lei de causa e efeito, claramente identificada no planejamento reencarnatório de cada indivíduo. Então, no nosso planejamento reencarnatório, quer nós estamos aptos a estar participando ou não, se a gente não está em condições ainda de participar do nosso planejamento reencarnatório, a equipe espiritual, os benfeitores que nos acompanham, nos auxiliam, espíritos que nos amam,
vão fazer o planejamento por nós e vai colocar as provas que a gente necessita e as expiações para a gente poder estar quitando os débitos que a gente tem com o próximo. Para melhor compreensão do assunto, Emmanuel especifica também a diferença que há entre prova e expiação. Ó, que o Emmanuel sempre trazendo de uma forma mais acessível a nós, quer dizer, ele vem daquele chutinho na canela e fala, ó, é assim, gente, ó, a aprovação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. Então, Emmanuel diz que a aprovação é a luta que o indivíduo que está lá preguiçoso, eu não quero evoluir, eu não quero trabalhar, eu quero continuar assim tá bom, mas existe a lei do progresso. A gente tem que progredir, nós estamos fadados a progredir e ser felizes. Então, a lei do progresso vem e impulsiona. E, através das provas, a gente consegue se mexer, que é o que a gente está tentando fazer aqui, tentando dar uma acelerada no nosso passo, não é? Aí o Emmanuel continua. A expiação é pena imposta ao malfeitor que cometeu um crime. Então, já vem na lata e fala, isso é coisa que você fez contra o outro, a expiação vai ter que ser, porque existe a lei de causa e efeito. Uma ação gera uma reação, e se for com o outro, vai ser quitada junto ao outro. Continuando o texto, as provações podem ser difíceis, não resta dúvida, mas por seu intermédio o espírito é colocado em situações que o afasta do estado de inércia que ora permanece ou se compraz. Né? Então, as provações vai fazer o indivíduo se mexer, proporcionando ao mesmo tempo oportunidades para que ele possa trabalhar a melhoria das suas atuais condições de vida espiritual. Agora, já nas expiações, o espírito vê-se colocado prisioneiro das más ações cometidas pelo uso indevido do seu livre-arbítrio. Foi o que a gente já falou. Para que não se prejudique mais, renasce o indivíduo, né, sob processos de contenção, que obviamente produzem sofrimentos, sobretudo se o ser espiritual ainda não consegue aprender o valor da dor como instrumento de educação e curas espirituais. Então, a dor vem nos auxiliar. E a gente confunde, às vezes, muitas vezes a gente passa pela dor junto com o sofrimento. Então, a gente tem que tentar aprender que a dor, muitas vezes, é necessária, mas o sofrimento não é necessário. Porque a gente tem vários exemplos de pessoas que passam pela dor, mas sem aquele sofrer, né? Sem aquela aflição. E tem gente que não pega, muitas vezes, 1/10 da dor daquele ser mais evoluído, e pronto, acabou o mundo, e Deus não me ama, acabou, não quero mais viver. Então, essa é a diferença da dor e do sofrimento. Então, a dor vem como educação e cura espiritual. Se a gente pegar o livro do Leon Denis, né, o Destino do Ser e da Dor, vai falar bastante sobre isso, sobre a dor evolução, a dor expiação, não é? Tudo isso, a dor, enquanto a gente vê a dor como um sofrimento, a gente não vai conseguir tirar o proveito do que aquela dor veio nos fazer evoluir. Não vai aprender a lição com a dor e muitas vezes vai ter que repetir essa lição. O texto continua. O espírito, ao reencarnar, utiliza-se temporariamente do corpo físico. Temporariamente do corpo físico. Então, é sempre isso que eu tento passar para vocês. A gente tentar não dividir. Uma hora eu sou espírito, outra hora eu sou um ser material. A gente não é isso. A gente é espírito o tempo todo. A gente está convivendo com espíritos o tempo todo. Mas muitas vezes a gente acaba separando e falando, bom, agora eu vou numa palestra espírita, agora eu vou participar do evangelho, agora eu vou ser espírita. Agora eu tenho acesso, agora os espíritos podem chegar também. E quando a gente está no nosso dia a dia, o nosso agir é diferente. É preocupado mais com a matéria, mais preocupado mais com o corpo físico, é preocupado mais com o bem, é mais preocupado do ter e não o ser, não é? Então, o texto diz, muitas pessoas acreditam que são apenas o corpo material e as sensações físicas que têm, esquecendo que são espíritos imortais em processo de evolução rumo à perfeição. Então, é isso que eu disse, a gente esquece que a gente está aqui
e é um tempinho só diante de uma vida eterna. Mas muitas vezes, a maioria, infelizmente, porque a gente está nesse mundo de provas e expiações, a maioria dos espíritos que estão encarnando, sempre pensando que é uma vida só e que vai acabar aqui e eu tenho que tirar o maior benefício do tempinho, um tempinho só que a gente tem aqui, esses poucos anos que a gente passa aqui na Terra. Durante a trajetória terrena, momentos de dificuldades e de provas são enfrentados de diferentes maneiras, pois muitas são as mudanças que ocorrem ao longo de cada existência. Então, muitas pessoas, às vezes, não admitem a mudança. E isso ocorre, muitas vezes, na mesma reencarnação, a gente sabe disso. Olha a mudança de nós, por exemplo, digo por mim, a diferença de antes do Espiritismo e depois do Espiritismo, quantas mudanças não veio, né, no nosso modo de agir, no nosso modo de relacionar. Então, essas mudanças vêm para a nossa evolução, para o nosso auxílio. Só que muitas vezes as pessoas não entendem essas mudanças e acham que é uma coisa ruim. Alguns não estão preparados para agir adequadamente perante situações que não se caracterizam como perdas, tendo em vista que nunca houve a real propriedade, mas sim empréstimo divino. Então, a gente tem que se lembrar sempre, tudo que a gente tem aqui é empréstimo divino. Todos os bens materiais que nós temos, nós não vamos levar, porque é empréstimo divino. O nosso corpo é um empréstimo divino, também vai ficar. Os nossos entes queridos, os nossos pais, não são meus pais, estão meus pais. Eu não sou o filho, eu estou filho daqueles seres. Eu não sou pai, eu estou pai daquele ser. Então é isso que a gente tem que tentar separar, saber que isso é um empréstimo divino. Os nossos filhos são empréstimos divinos de Deus. Eles estão nossos filhos. E muitas vezes vão vir em outras situações, como irmãos, como pais, como amigos. Quantas vezes a gente não vê situações, né, que, puxa vida, eu tenho um amigo que para mim é mais do que um irmão, a gente considera mais do que um irmão, porque naquela situação ele está como amigo, mas em outra situação ele pode ter vindo como irmão. Então, cria-se a relação de amor, e essa relação de amor não se perde mais nunca. Então, o texto diz assim: muitos não estão preparados para serem privados da saúde, esquecendo-se que a doença e a dor não ocorrem por acaso, porque nós estamos num mundo de provas e expiações. Então, muitas vezes, as doenças, as dores que nós vamos passar são provas ou são expiações, e que, quando aceitas com resignação, coragem e fé, auxiliam na evolução espiritual. Poxa, mas aí fica difícil. Eu tenho que aceitar com resignação, com coragem e com fé, mas é por isso que vem. A espiritualidade não nos abandona, Deus não nos deixa. Jesus, né, falou, não vos deixarei órfãos. Vem nos auxiliar para a gente compreender isso aí, para a gente saber o porquê que a gente está passando. Por isso a importância, como eu disse, do estudo do Evangelho, para a gente não abandonar isso, porque isso aí auxilia bastante no nosso caminho evolutivo. Muitos não estão preparados para a desencarnação de algum familiar que, liberto do corpo físico, continua a sua caminhada no mundo espiritual. Essa é a mensagem do Consolador prometido, não é? Falar, você não perdeu ninguém, você não perdeu seu filho, você não perdeu seu pai, você não perdeu sua mãe. Ele continua a jornada no mundo espiritual, que é o nosso mundo verdadeiro, e que um dia a gente vai se reencontrar, e que a doutrina espírita vem nos auxiliar exatamente isso, diante de uma fé raciocinada, mostrar, falar, eu provo, por A mais B, ninguém morreu, que está lá, eles vêm nos falar, de lá para cá, nos mostrar, trazer a prova de que continuam vivos. Então, o porquê da gente duvidar, ainda mais nós, com o conhecimento que a gente tem, não é? Então, é essa doutrina que vem nos dar essa força, esse alento, para a gente continuar o nosso caminho. Saber que eles estão do lado de lá, muitas vezes, mas partiu tão novo. Qual a nossa idade espiritual?
Aquele que partiu com 10, com 15 anos, quantos anos espirituais ele tem? Há quanto tempo foi criado como espírito? Às vezes, milênios mais velho que nós. E por isso, muitas vezes, a prova dele foi mais rápida, e ele veio, cumpriu a contento, fez o que tinha que fazer. Tchau, tchau, daqui a pouco eu espero vocês lá. Estou indo, minha jornada terminou, e a gente não compreende isso. Quer dizer, a gente compreende, mas a gente tem que aprender a trazer isso realmente para dentro de nós e aceitar, não é? É claro que a gente fala assim, Walner, você falar é fácil, é difícil. Experimenta perder um ente querido. Sim, mas é exatamente por isso que a gente está aqui reunido. Para aprender sobre isso, para poder falar sobre isso e para um ajudar o outro sobre isso. Não é? Para um auxiliar o outro, falar, ó, escuta, a gente sabe, vamos lá, vamos continuar. Muitos não estão preparados para a modificação de sua situação profissional, social ou econômica, pois ainda se identificam com o poder de status e o cargo ou posição que ocupam na sociedade. Quer dizer, dá mais valor para aquilo que as pessoas pensam. Ah, meu Deus, teve um revés financeiro, pronto, foi à falência, mas está vivo. A gente não sabe se a prova dele era aquela lá. Então, se a pessoa age corretamente, faz tudo o necessário e mesmo assim vem o revés, o que ele tem que fazer é falar, Senhor, obrigado pela aprovação que o Senhor está me dando. Não tenho o que fazer, continuar lutando, não desistir, só que muitas vezes essas situações aqui, costumeiramente, acabam levando a pessoa ao suicídio, a desistir de viver, a se entregar aos vícios, não é? Falta o quê? De orientação, uma orientação espiritual, que muitas vezes, Walner, mas eu estou participando aqui, eu já sei de tudo isso aí, isso não acontece comigo, tudo bem, mas e os outros que estão junto conosco a caminho, que muitas vezes a espiritualidade traz para junto conosco, para que a gente possa orientá-los, para que isso possa chegar até eles. Então, é importante a gente estar falando, para a gente relembrar, e na hora que surge a situação, e elas surgem, porque a espiritualidade não para, ela fala, essa pessoa precisa ouvir isso aqui. E é exatamente do lado daquele ali que sabe, que tem a consciência que ele vai ouvir. Então, muitas vezes, a espiritualidade trabalha através de nós. Muitos não estão preparados para alterações na rotina, no emprego, na função dentro do centro espírita. Ah, não, eu sou palestrante, então, por que colocaram eu para colocar água? Ah, não, eu sou passista, e agora falar para mim para eu ficar lá na porta recebendo as pessoas? Não tem função. Todos nós trabalhamos para a nossa evolução, mas também levando aquilo que a doutrina espírita nos traz, não é? De agradar, de abraçar todos aqueles que chegam no centro espírita, e não a gente ficar criando divergências que muitas vezes ocorrem, a gente sabe disso. Os melindres, né, são chamados melindres, melindrou. Quantas vezes aconteceu comigo, infelizmente, no centro espírita, às vezes, mas uma pessoa me melindrou porque eu cheguei tão apavorado que o som não estava ligado, eu fui atrás do som, não falei boa noite, pronto, acabou. A pessoa falou, nossa, nem me viu aqui. Então, essas situações ocorrem, infelizmente ocorrem, só que depois que aconteceu é difícil voltar, então é melhor a gente ter a consciência para tentar evitar, não é? Muitos não estão preparados para o envelhecimento do corpo físico, parece que a gente não vai envelhecer. É claro que a gente tem que cuidar do nosso vaso, sim, né? A gente tem que tentar ser, no máximo possível, completistas, que são aqueles que vão conseguir cumprir a sua reencarnação até o final. São raros, difícil. Muitas vezes a gente judia do nosso corpo e a gente acaba não sendo completista. Mas também vamos cuidar, sim, da nossa saúde, do corpo físico, mas também não vamos chegar àqueles extremos que a gente vê muitas vezes, né? É um tal de corta aqui, estica ali, e põe botox ali, a pessoa acaba se desfigurando. Falta de conhecimento, vai envelhecer, todo mundo vai envelhecer, não é?
Então, muitas pessoas, às vezes, chegam na situação, meu Deus do céu, a minha vida acabou. Porque eu estou velha, estou careca, estou pelancudo, meu Deus do céu, acabou a vida para mim. Não tem jeito, né? É da natureza nossa, esse corpo aqui vai envelhecer. Muitos não estão preparados para a própria desencarnação. Será que a gente consegue estar preparado? Será que a gente sabe se amanhã vai ser o dia da nossa desencarnação? A gente não sabe, isso não nos foi passado. Será que a gente está preparado de amanhã chegar e falar, opa, vem para cá. Não, mas não deu tempo de eu falar. Não, mas eu briguei com a pessoa antes, a pessoa que eu mais amo na vida. A última frase que eu falei para ela foi uma frase ruim. Já pensou? Será que a gente está conseguindo levar isso? Eu penso muitas vezes nisso. Eu penso às vezes, puxa, será que hoje vai ser o dia? Será que eu estou com a meia furada? Já pensou? Se vão chegar lá e falar, opa, chegou a hora, filhão, vem. Não, mas é meu. Eu fico preocupado. Falei, meu Deus do céu, se eu pôr essa meia furada e for hoje o dia da minha desencarnação, eles vão lá, vão preparar o corpo, está lá eu com o meu dedão. Eu penso muitas vezes nisso. E as pessoas se esquecem. Tem vezes que lá no serviço, eu estou preparando alguma coisa e tal, eu venho, vou ensinar a pessoa, falar, aprende isso aqui, porque amanhã pode ser que eu não esteja aqui. Aí, Silvano, pelo amor de Deus, vira essa boca para lá. Fala, o que você está pensando? Você não sabe. Não sabe hoje, eu estou aqui, amanhã eu posso não estar, vem aqui, vem aprender o serviço. Não, você não vai morrer não, porque vai, vou sim, todo mundo vai. Então, muitas pessoas evitam, a morte um tabu. E isso é cada vez mais, a gente, dentro da doutrina espírita, já sabe, mas como eu disse, isso aí a gente tem que tentar passar para aqueles que nos acompanham também. Fala, vem cá, para com isso. Vai morrer, não tem jeito. Né? A maior certeza que nós temos é isso, é que vai acontecer isso. O texto diz assim, inúmeras mudanças são encaradas como perdas, quando, em verdade, são apenas modificações das circunstâncias a que muitos se apegam, achando que são aquela realidade, quando apenas estão inseridos nela momentaneamente. Então, muitas vezes a pessoa fala, meu Deus do céu, e agora? Perdi tudo. Calma. Aquilo ali é uma situação que você está... Se hoje você está aí numa situação ótima, meu Deus do céu, eu estou feliz, eu tenho família boa, eu tenho emprego ótimo, eu tenho tudo do bom e do melhor, mas é um estágio só. Numa vida anterior, pode ser que você não tenha tido nada disso. Na próxima vida, você pode pedir uma prova, porque dessa situação que você estava tendo tudo, não te ajudou no seu processo evolutivo. Aí você fala, na próxima, vem um pouquinho menos, dá um pouquinho menos para eu poder aprender as virtudes que a gente precisa aprender, a humildade, a caridade. E muitas vezes a gente está inserido num contexto que isso não proporciona chegar até nós, essas provas, não é? Então aí vem a mudança, e na hora que vem a mudança a pessoa se desespera. É possível, porém, preparar-se para a transitoriedade das situações ao longo da vida através do quê? De uma fé racional em Deus e sua justiça. É isso que a doutrina espírita vem trazer, a fé racional, não aquela fé que antes a gente praticava, de acreditar por acreditar, falaram que é assim e pronto. Não, deixa eu fazer aqui minhas 25 orações e pronto, deixa eu ir lá pagar o meu dízimo e pronto. Deixa eu cumprir meu compromisso social de ir naquele culto lá e pronto, mostrar que eu fui e pronto. Já. Não, a gente sabe que a doutrina espírita veio trazer essa fé raciocinada para nós. Então, é possível a gente se preparar através da fé racional em Deus, na sua justiça, conhecendo e estudando as leis universais. Então, sabendo que existe a lei do progresso, a lei de causa e efeito, todas as leis que nos direcionam para a nossa evolução, fica mais fácil. Fica mais fácil a gente passar pelas provas e expiações, as aflições
que tanto fala. Como diz no texto lá, né? Não sei o que vocês estão pensando, vocês vieram num mundo para passar só coisas boas? Vocês estão no mundo de provas e expiações? Com base nessa fé, compreendemos que sempre podemos contar com a espiritualidade superior, que auxilia quem a ela recorre através da prece, poderoso instrumento de harmonização espiritual e autoconhecimento. Então, como eu disse, esse momento que a gente se reúne aqui, que a gente consegue elevar o nosso padrão vibratório, que a gente consegue acompanhar a prece, tudo isso aí permite que a espiritualidade superior venha nos trazer a força necessária, venha nos trazer a resignação, venha nos trazer a confiança que a gente precisa para a gente continuar a jornada. Além disso, entendendo acerca da imortalidade da alma e da lei de causa e efeito, mudamos a forma de ver os acontecimentos com a certeza de que nada ocorre por acaso. Então, como eu disse, se a pessoa fez tudo que achou que tinha que ser feito, agiu corretamente e mesmo assim sofreu o revés, aconteceu, algum motivo tem. Ou é uma prova ou é uma expiação. Então, a gente sabe que é a lei de causa e efeito agindo. Aí a gente se resigna, entrega a Deus e ainda agradece. Obrigado pela aprovação que eu tenho passando. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Era isso que Jesus queria dizer. E muitas vezes, até hoje, as pessoas não conseguem compreender como é que pode ser uma pessoa bem-aventurada se ele está aflito, se ele está passando por dificuldades. E aí a gente vem na doutrina espírita e vem e busca esse conhecimento e descobre que são as leis universais agindo, que é o amor de Deus agindo para nos lapidar, para nos mostrar o que é a dor. Eu lembro sempre do Richard Simonetti, aquele escritor espírita que já desencarnou, que falando muitas vezes que a pessoa sofrendo, eu falava bastante nas palestras do Manolo, a pessoa sofrendo aquela provação difícil, aquela doença terrível, e o Richard Simonetti vinha e trazia a doença prolongada no corpo é tratamento de beleza para o espírito. Olha que bonito. Tratamento de beleza para o espírito, a partir do momento que a gente se compreende como espírito mortal, fez de tudo para que conseguisse o maior benefício. É lógico que tinha que procurar uma novo. Tem sim, mas se é um tratamento, então eu esqueço, deixa a doença tomar conta. Não é isso. É saber que você pode lutar sim, mas se é irreversível, o espírito está ganhando, com certeza. A dor está lapidando. A dor está agindo através das leis universais de Deus. Então, é mais ou menos isso que eu queria dizer. Aí, o Santo Agostinho, que foi o texto que o Paulo leu, no final diz: procurais, pois, consolações aos vossos males no futuro que Deus os prepara. O futuro que é a nossa vida espiritual. Esquecendo que deixando de lado que fala, não, é só matéria. É isso aqui, pronto, acabou. E a causa dos vossos males em vosso passado. Então, a consolação a gente procura no futuro. Fala, se eu estou sofrendo, eu vou bem sofrer, porque eu sei que eu passando para o lado de lá, eu vou estar quitando muitos débitos que eu tinha e eu vou estar aprendendo muito. Então, a gente se consola. E a causa, muitas vezes, desse mal está no nosso passado. Ou a gente não aprendeu direito, ou a gente prejudicou o outro. Se não aprendemos direito, a gente vai passar pelas provas de novo. E se além de não passar pelas provas, a gente prejudicou aquele que também está a caminho, a gente cria um débito e a gente vai pagar pelas aflições, pela expiação. Então, ele diz, e vós que sofreis, mas considerai-vos os bem-aventurados da terra. Então, Santo Agostinho, através desse texto aí, vem trazer muito disso para nós. Esse bem sofrer, é aprender com a dor, é aprender com o sofrimento e poder, através desse conhecimento que a doutrina espírita nos traz, levar também alento àqueles que estão passando por provações que muitas vezes a gente já passou e que está necessitando de um auxílio, está necessitando de uma ajuda, e a espiritualidade vem usar a nós mesmos,
São irmãos ajudando irmãos. Então não precisa Deus agir por milagres. Ele faz com que nós, através de tudo que a gente vem aprendido, a gente consiga agir em nome dele, levando aquilo que a pessoa está precisando. Tá bom? Eu agradeço a oportunidade de estar falando, mais uma vez eu digo que quando a gente vem falar, a gente acaba aprendendo junto, né? Todo mundo que fala aqui sabe, a Mary já disse isso, a gente acaba aprendendo bastante, muito mais, às vezes textos que a gente já leu, já releu, mas não estudou, ele se modifica a partir do momento que a gente vem e prepara para estar falando para vocês. Então, eu agradeço muito a todos pela oportunidade, tá bom? Sigam em paz. Obrigada, Wagner, aí pela linda reflexão, tá, que você nos trouxe a respeito das aflições, dos males que nos cercam, né? Esse entendimento de que é para o nosso bem, né? Para o nosso crescimento espiritual. Eu convido agora a nossa irmã Rose para fazer a prece final. Obrigada, Maria. Wagner. Vamos, então, acalmar os nossos corações, fechar os nossos olhos, se conectar com os nossos anjos da guarda, que está postos atrás de nós, abençoando, pedindo para fluidificar a nossa água, agradecendo por o dia que se passou, agradecendo pelo alimento da alma, do corpo, pedindo a Jesus para abençoar a nossa noite, continuar os trabalhos, abençoar a cada pessoa que aqui esteve, abençoando a cada atitude e que nós possamos seguir em frente. Abençoa, Jesus, cada passo que nós dermos. Abençoa tudo que formos fazer. Em nome de Jesus, agradecemos hoje e sempre. Que assim seja. Obrigada, Rose. Obrigada a todos que estiveram conosco no nosso Evangelho. E até a próxima quinta. Fiquem com Deus.